Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Carvalho. Hoje eu vou trazer um assunto extremamente relevante para todos os profissionais que trabalham e precisam de se comunicar com a outra pessoa. Como eu se comunicar, como eu fazer o emparelhamento, o espelhamento, a comunicação fluir da melhor forma possível. A explicação para esse assunto é rapport. Então, se você está curioso para saber como o rapport pode modificar a forma de se comunicar com o seu cliente, continue nesse vídeo até o final e descubra todas as dicas e macetes necessários que eu estou trazendo com um pedacinho de um trecho de um filme chamado Sem Limite. Algo extraordinário, algo que vai impactar na sua vida, porque é algo bem simples de trabalhar, mas que as pessoas têm certa dificuldade de entender e compreender. Se gostou desse vídeo, continue no vídeo que a gente vai trazer muito conteúdo relevante. Vamos lá, sem muita conversa, vamos para o vídeo. Aí agora eu vou trazer um vídeo, pequenos trechos, onde eu vou explicar passo a passo, tá bom? Vamos lá! No fim das contas, quanto mais eu podia piorar. Já estava numa situação muito ruim, tá? O nome desse filme é Sem Limites. Esse é um trechinho que fala muito sobre rapport. Vamos lá. Eu não queria ver ninguém. Principalmente a esposa jovem e insuportável do meu senhorio. Ah, Valéria, terça. Olha aqui, pode parar, tá bom? O Steve cuida do aluguel, então você guarda suas mentiras pra De ele. repente eu tinha mais razões para me afastar dela. Eu tinha, sem pensar, ingerido uma substância. Esse aluguel já é baixo demais. Eu tinha recebido pouquíssimas informações do Vern sobre o que essa droga podia Em fazer. lugar nenhum. Você podia ser até um office boy, que você ia conseguir pagar, é sério. E se for... Opa, nesse momento, observe que ele está só escutando. Embora ainda não exista nenhuma parte do processo de rapport em sincronia, em sintonia nesse momento. A gente vai entender aonde vai chegar o rapport e como vai ter um relacionamento tão fluido, ou seja, um resultado tão positivo quando ele estiver usando 100% de rapport. Mas vamos em frente, vamos em frente. Olha que ela tá falando mas muito ruim dele. Dizendo que ele podia ser até um office boy, que ele podia pagar o aluguel desse apartamento que ele tá e continuando falando coisas com ele e ele ainda não tá falando nada. Não falou nada. Vamos seguir em frente. Sou alucinógeno. Isso aqui é ridículo. Ah, meu Deus. E se eu continuar ouvindo isso e ficar doidão, eu pulo pela janela. Alô? Você tá me escutando? Você me entendeu? Você vai acabar na rua. Na rua. E aí? Você não vai mais Eu ter morar, senti. cara. Você vai virar um sem teto. É isso que você quer? O que é isso no filme para nossa vida real? Quando você quer fazer o rapport, você tem que entender que não é como você tá. Você tem que refazer o seu caminho. E nesse momento, o personagem está refazendo o seu caminho para prestar atenção nos detalhes. Rapport também significa prestar atenção nos detalhes para você entender o outro, para que você possa fazer exatamente o que o outro precisa para atender a necessidade do outro. Você precisa entender o outro. E para entender o outro, você tem que se deter a detalhes. Você precisa se deter a detalhes. Esses detalhes fazem toda a diferença no processo de rapport. Vamos em frente. Tudo fica mais claro. Até a imagem fica mais clara. As sinapses neurais, ele começa a se conectar. E aí começa a observar coisas que não necessariamente estava vendo na primeira vez. Olha só os detalhes. A bicicleta, a luz. Olhando detalhes. Cego, mas agora enxergava. Tá fugindo. Você Ele era cego, mas agora enxergava. Ele está olhando os olhos esbugalhados dela, a boca, o estresse, a mão nervosa, a cabeça suada, mostrando que ela estava extremamente estressada. Vamos se deter a detalhes, vamos lá. não consegue nem olhar pra mim, cara. Você quer saber por quê? Porque você não é homem. Você não paga o aluguel. Olha só, o livro na bolsa dela, Tem emprego. Você não tá na aliança, a mão, mas a mão dela estressada. Você é um vagabundo. Você não quer saber nem
Outra coisa, quando você quer fazer um processo em rapport e você vê que a comunicação não está fluindo bem, você faz um distanciamento da outra pessoa para você ver o todo, não mais aquele ponto específico do problema, mas ver o todo. Às vezes o problema não é aquilo que você está vendo, o problema está atrás daquele problema e você, para resolver esse problema, você tem que entender o que está por trás desse problema, para aí você poder fazer as perguntas inteligentes na hora certa e conforme as perguntas vão fluindo, você gerar o resultado para você encontrar o problema que está atrás desse problema, que às vezes é tão menor, tão ínfimo, tão insignificante. Vamos em frente. Olha a pergunta, olha a resposta dele, olha a resposta dele. Qual é o problema? Qual é o problema? Ele não xingou, ele não reclamou, ele não gritou, ele não fez nada com ela. Ele fez, qual é o problema? Sabe o que significa isso em PNL, por exemplo? É programação. Você está reprogramando ela para que ela entenda que ela tem que se ajustar a uma outra programação, porque aquela programação que ela estava fazendo não estava fluindo bem naquela comunicação. Observe que ela teve um impacto. Qual é o impacto que ela tem? Veja só. O quê? Você quê? não gosta de mim? O quê? Tipo assim, eu briguei que só contigo, eu falei tão mal de você, eu falei tanta coisa ruim e você tá perguntando uma coisa assim que não tá atrapalhando a comunicação de forma nenhuma. Olha só o que ele falou, pessoal. Olha só. Ele se distanciou. Distanciou. Viu o todo. Olha a resposta dele, novamente. Só para reforçar. Qual é o problema? O quê? Você não gosta de mim e eu compreendo. Você só vê em mim um coitado parasita sugador de energia explorando seu marido. Queria que eu estourasse os miolos, mas minha existência não devia incomodar tanto você. O que é? Opa! O que ele quer dizer com tudo isso? O que ele está dizendo é que ele está concordando com o que ela está falando. Se ele está concordando, ela quebra a programação dela de insultar. Porque a gente está insultando na intenção de outro provocar ou não ficar confortável com aquele insulto. Mas ele não questionou, em momento nenhum, ele não questionou sobre se ela está falando certo, ela está falando errado. Não. Ele está falando, tudo bem, eu sou isso. Mas o que isso tem a ver com o teu problema? Com a tua sensação? Porque provavelmente isso tudo não tem nada a ver com o problema que você tem. Qual é o seu problema? O rapport é entender o problema do outro, é empatia. Ele está nesse momento dizendo, tudo bem, eu sou tudo isso que ele falou aí. Isso tudo que você falou não tem sentido. Porque você não está preocupada. O problema seu não sou eu. O problema seu é outra coisa. O problema seu é outra coisa. Se o problema seu é outra coisa, o que é? Aí vamos ver agora. Vamos ver o desenrolar desse trecho. Não é da sua conta. Opa! Não é da sua conta. Quebrou ela. Reprogramou. Ela estava numa sintonia e ele fez com que ela voltasse para uma sintonia mais leve, onde ele começasse a ter uma comunicação onde não fosse briga com briga. Ela tá vendo que ele não tá para briga. Ele tá querendo entender o problema dela. Olha só o continuar dessa historinha. Problema na faculdade de Direito? Como sabe que faço direito? As pessoas não andam por aí com livros acadêmicos complicados sobre o falecido juiz da Suprema Corte. Você é um tarado, não é? Você andou me seguindo. Não, só reparei no livro. Olha só, detalhe. O que é rapport? Detalhes. Se observar detalhes. Fazer uma leve orientação a detalhes. Se preocupar com detalhes. Se preocupar com detalhes. Quando o profissional se preocupa com detalhes, ele começa a ver nos detalhes aonde ele pode trabalhar para fazer uma boa comunicação, uma comunicação assertiva. E aí está quebrando um pouco a linha que ela estava seguindo e ela vai daqui a pouco seguir uma nova orientação, uma nova reprogramação
de como ela deve se comportar nessa comunicação. Vamos seguir para a gente ver o que, é que vai acontecer daqui por diante. Só viu a beirada dele? Como é que podia saber? Eu já tinha visto esse livro 12 anos atrás, na faculdade, sentado no sofá. Já tinha visto esse livro. Ele já tinha visto esse livro. O que é que significa isso, pessoal? Muitas vezes a gente se vê estudando vários assuntos e a gente acha que esse assunto não tem relevância pra gente. Quando, na verdade, a gente tem que entender que todo assunto tem relevância. Pode ser que em algum momento a gente use ele, pode ser que em algum momento a gente nem use ele. Mas em algum momento é relevante. E esse conteúdo que a gente está estudando é importante para a gente trazer no momento onde a gente quer fazer o espelhamento com o outro, a empatia, eu saber o teu problema e eu entender o seu problema e tentar resolver. Olha que bacana. Vamos seguir em frente. Na casa de uma menina com quem eu queria transar, esperando ela voltar. Isso é irrelevante. Ele está procurando referência, né? Meu subconsciente recuperou aquilo. Opa. Uma memória que eu nem lembrava mais que tinha. Ou ela estava lá o tempo todo, eu só precisava acessá-la. Se está fazendo um trabalho, não devia usar esse livro. E quem pediu a sua opinião? Opa, novamente, ela quem pediu sua opinião, ou seja, ainda está negativa, ainda está assim, se defendendo de qualquer alegação que ele fale e qualquer comunicação que ele fale. Em nenhum momento ele foi agressivo. E agora é que o rapaz vai ficar totalmente assertivo. Observe os detalhes, pessoal. Comece com a história do Hastings. É Opa, gramaticalmente. Ele está levemente inclinando para a parede, se encostando na parede e comunicando uma informação, passando uma informação que é interessante para ela. Olha o rapó agora, pessoal. Olha o rapó agora. O cara era um idiota, o que dá credibilidade à teoria que um dos escrivãos que ele demitiu foi quem, na verdade, escreveu a maioria das decisões dele. Você pode procurar. Olha ela se inclinando também para a parede, fazendo o mesmo gesto que ele, sem perceber. O rapó, muita gente pensa o seguinte, o rapó eu vou imitar o outro. O rapó eu vou só imitar e eu já estou fazendo rapó. Não, às vezes o rapó é inconsciente. Você faz sem nem perceber que está fazendo rapó. Ou a outra pessoa fazer o rapó sem nem perceber que está se comunicando, está na mesma frequência que a outra pessoa, a empatia, o espelhamento está perfeito. E nesse momento a gente observa que o espelhamento está perfeito. Os olhos esbugalhados, a forma de se falar, a forma de se expressar, o olho no olho, a alegria, a satisfação, tudo isso está envolvido na comunicação. Vamos lá, vamos seguir em frente. No museu, um artigo lido pela metade, algum documentário. Olha o sorriso dela, olha o olhar dela. Misturando-se um coquetel brilhante de informações úteis. E aí eu finalizo com esse sorriso dela, tá? Eu finalizo com esse sorriso porque é o seguinte: estar presentes para você fazer o rapó. Quais são essas coisas? Primeiro, presente. Observe que a todo momento ele estava se preocupando com o presente, com os problemas dela presentes naquele momento que ele estava conversando com ela. Segundo tópico, escuta ativa. Ele estava escutando os problemas dela. Ele não estava falando o problema dele. Ele estava numa situação terrível. Mas ele estava escutando o problema dela, entendendo o problema dela, para depois entender e tentar se colocar no lugar dela, para tentar encontrar uma solução para ela. Depois, fazer perguntas. Ele fez perguntas que reprogramou tudo que ela estava se comunicando com ele. É tanto que no começo ele estava brigando com ela. Não. Ele em momento nenhum brigou com ela. Mas ela estava agredindo ele com palavras, com gestos, com tonalidade. Ela estava nervosa de falar com ele. Só que o problema não era ele. Era algo além dele. Mas ela estava jogando todo o estresse para ele, porque ele tinha um problema assim de não pagar o aluguel, mas esse não era o problema. É tanto que ela falou que o problema de desculpar, arranjar desculpa é com o marido dela e não para ela. Então ela estava jogando. Ele entendeu através das perguntas qual era o problema dela. E aí você recapitula. Volta um pouquinho e fala, é isso que você está com problema. Eu estou entendendo o seu problema, eu estou entendendo como eu posso resolver o teu problema. Que ele falou do livro, onde ela podia pegar referências, como ela podia trabalhar o conteúdo para se dar bem no trabalho que ela estava fazendo, no material que ela estava estudando.
Outro ponto que é crucial, ele usou, cara, esse trecho do filme Sem Limites é fantástico. Ele usou o ERA, que é muito usado na PNL também, que é o seguinte: primeiro, é entender. Você tem que entender o outro para poder entender e tentar resolver o problema do outro. Então você tem que entender. Depois você tem que ter o quê? Respeitar. Não basta eu entender. Eu entendo e não concordo. Mas quando eu entendo e respeito, eu tento ver como eu posso ajudar aquela outra pessoa. E depois é aceitar. Aceitar a visão do outro. Dentro de programação neurolinguística tem o mapa mental. Cada um de nós temos um mapa mental específico para cada pessoa. Cabe a cada ser humano se entender em como eu posso me colocar no mapa do outro para entender o problema do outro. O problema do outro não é igual ao meu. Então isso é uma diferença muito grande. E outro ponto é olho no olho. Observe que no final ele está olho no olho com ela. Eles dois estão emparelhando, espelhando uma comunicação. É tanto que eu não quis passar muito o resto dos trechos desse filme, mas depois acontece uma situação bem diferenciada aí, onde ele está num rapó muito bem acentuado, já gerando um outro significado para essa comunicação. Mas enfim, isso é um tema para um outro vídeo. E o sorriso, finalizando com o sorriso. O sorriso mostra se você está se comunicando bem, está atrelando conteúdo significativo para outra pessoa. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu aceito e agradeço demais. Compartilha, faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá bom? Até mais, tchau, tchau.